Olá, pessoal. Eu sou o professor Dr. Sérgio Lucchini Batista e hoje, na nossa aula de correlação básico-clínica, nós vamos falar sobre sopros cardíacos. Caso clínico de hoje, identificação: Carlos, masculino, branco, 26 anos, solteiro, gerente de vendas, curso superior completo, católico, natural e procedente de Ribeirão Preto. Queixa e duração, que deseja avaliação para a prática de atividade física. História da moléstia atual, paciente refere estar programando iniciar treinamento para participar de corridas de maratona. Nega dor torácica, dispneia aos esforços, ortopneia, dispneia paroxística noturna, edema de membros inferiores ou quaisquer outras queixas. Dos antecedentes pessoais, refere ser portador de sopro cardíaco inocente. Nega outras patologias ou uso de medicações contínuas. Bem, aqui alguns termos como dor torácica, qual a importância da gente perguntar isso para o paciente? É um paciente que quer uma liberação para uma prática de atividade física mais intensa do que ele já faz. É importante investigar, saber se ele não tem uma precordialgia, uma dor aí de característica anginosa, para que a gente fique mais atento, que no caso ele nega. Dispneia. Dispneia é o termo técnico para falta de ar, tá? Então é muito importante num paciente que a gente quer avaliar a capacidade física, aptidão física, saber se ele sente falta de ar durante a prática, ou seja, aos esforços. No caso, ele nega a falta de ar, nega a dispneia. O termo ortopneia é um termo que a gente caracteriza presença de falta de ar quando o paciente ou o indivíduo está deitado. Tá? Esse pode ser um indício de algum problema cardíaco. Normalmente, indivíduos que têm insuficiência cardíaca, eles podem referir que precisam dormir com mais de um travesseiro à noite, porque eles ficam com sensação de falta de ar quando se deitam. Isso se deve pela dificuldade da circulação, da saída do sangue do pulmão para retornar ao coração. Quando eles estão numa posição mais elevada, esse retorno é facilitado, então essa sensação de falta de ar é muito importante. Então, ortopneia seria falta de ar quando deita, tá? E que melhora quando ele eleva a cabeceira da cama ou põe mais de um travesseiro. Dispneia paroxística noturna. Paroxística é uma palavra que quer dizer de repente, tá? Então, dispneia paroxística noturna seria aquele indivíduo que diz que vai dormir tudo bem, mas que acorda no meio da noite com sensação de falta de ar súbita, certo? Isso também é muito importante para a gente investigar possíveis sintomas cardiovasculares. Edema em membros inferiores, ou seja, inchaço nas pernas. O inchaço nas pernas, o edema de membros inferiores, ele pode ocorrer em diversas doenças, mas a insuficiência cardíaca direita é uma situação onde a gente pode ter edema de membro inferior. Então, muito importante perguntar para questionar aí sobre sintomas cardiovasculares. Então, no caso, o paciente nega qualquer queixa e o que ele refere é que ele já tem um sopro cardíaco, nós vamos falar sobre isso, mas que ele diz aqui que é inocente, ou seja, não traz nenhum problema para ele, certo? Vamos em frente. Antecedentes familiares. Então, nega cardiopatias, nega histórico de infarto agudo do miocárdio, IAM, ou de acidente vascular cerebral, AVC. Nega diabetes mellitus, hipertensão arterial ou dislipidemia. Então, vejam que aqui nos antecedentes familiares, nós demos destaque para negar doenças cardiovasculares na família
e também doenças associadas aí a maior risco cardiovascular. Isso é muito importante porque existem algumas doenças cardiovasculares que têm um componente familiar associado. Então, o fato dele negar um histórico aí na família, negar infarto agudo do miocárdio precoce, isso deixa a gente um pouco mais tranquilo, digamos assim. Hábitos de vida. Ele relata a prática diária de corrida, com duração de 50 minutos, e que totaliza uma distância de cerca de 10 km por dia. Nega tabagismo, nega etilismo ou uso de drogas ilícitas. Então, aqui a gente observa que esse é um indivíduo que já pratica atividade física e que tem uma boa tolerância aí ao exercício físico, né? Corre 10 km por dia. Lógico que isso é muito diferente, porque agora ele quer se preparar para uma maratona, que ele vai correr aí 42 km, né? Numa maratona, então vai intensificar esse treinamento, né? E nos hábitos também, perguntar sobre o uso aí de drogas lícitas como ilícitas, né? Então, tabagismo, etilismo, que são fatores de risco aí, ele nega, né? Então, isso é muito bom a gente ter na história bem documentado. No exame físico, ele está em bom estado geral, corado, hidratado, anictérico, acianótico, afebril, consciente, orientado e ativo. No aparelho respiratório, o murmúrio vesicular está presente, simétrico, sem ruídos adventícios, eupneico e a frequência respiratória de 14 incursões por minuto. No aparelho cardiovascular, ritmo cardíaco regular, em 2 tempos, bulhas normofonéticas, tá? Ele tem sopro sistólico rude, panfocal de 2 cruzes em 6. Então, aqui tem uma alteração da ausculta, né? Quando o médico colocou o estetoscópio no tórax desse indivíduo, ele detectou a presença de um sopro cardíaco, e que ele já tinha esse relato de ter esse sopro inocente, e ele coloca a característica, né, do sopro mais rude, audível em todos os focos cardíacos, por isso que ele coloca que é panfocal. E essas 2 cruzes em 6 cruzes é a intensidade do sopro. Isso com o tempo vocês vão aprender, mas de uma maneira simples, tudo em medicina a gente, nessa parte do exame físico, a gente usa essa classificação em cruzes. Então, de 1 cruz até 4 cruzes ou de 1 cruz até 6 cruzes. Então, quanto mais intenso é aquele sinal que eu percebo no exame físico, mais cruz eu vou atribuir. Então, ele colocou ali 2 cruzes em 6, quer dizer, é um sopro que ele percebeu no exame físico, mas que não está tão intenso, tá? Frequência cardíaca de 62 batimentos por minuto e pressão arterial de 110 por 70 milímetros de mercúrio. E o abdômen inocente. Bem, esse é o eletrocardiograma do nosso paciente. E aí aqui, né, provavelmente vocês terão a aula de eletrofisiologia cardíaca e vocês terão aí a interpretação do eletrocardiograma básico. Isso é muito importante, né? Porque isso a gente vai usar como médico em diversas especialidades, não é? Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nesse eletrocardiograma. O que a gente observa no eletrocardiograma são 12 derivações que a gente faz. Então, olha lá, D1, D2, AD3. A gente tem aqui a derivação AVR, AVL, AVF e as derivações que a gente chama de pré-cordiais, V1, V2, V3, V5, V6. E aqui embaixo o famoso D2 longo. Então toda essa linha aqui embaixo é uma única derivação. Como que eu sei, né? E às vezes essa é uma grande dificuldade de vocês, como é que eu sei
onde começa uma e termina outra. Vejam que aqui a gente tem uma marcação do eletrocardiograma. Estão percebendo aqui uma marcação? Essa marcação, ela sinaliza para mim que houve a mudança da derivação. Tá certo? Então, eu consigo saber exatamente até onde vai D1, onde começa VR, V1, e assim por diante. O que é importante eu olhar aqui no eletrocardiograma? No caso, né, esse eletrocardiograma não tem nome, mas é o eletrocardiograma do paciente. Nós temos que ver a calibração do eletrocardiograma, se está dentro do que a gente quer. Então, a gente tem que olhar a velocidade, a gente tem que olhar a amplitude, né? Então, aparentemente, a calibração dele está boa. Então, aí a gente pode interpretar esse eletrocardiograma. A primeira coisa que a gente tem que ver num eletrocardiograma é a frequência cardíaca, tá certo? Então, a frequência cardíaca, vocês vão aprender que a gente pode contar os quadradinhos pequenos, aqui na figura não dá para a gente ver muito bem, e aí fazer uma formulinha que é 1.500 dividido pelo quadradinho pequeno, ou a gente conta só os quadradões grandes e pega 300 e divide pelo número de quadradões grandes. Então, aqui, grosseiramente, a gente tem uma frequência cardíaca em torno de 80, tá? Bom, o que a gente percebe também é que o ritmo está regular, ou seja, a distância aqui entre esses complexos QRS, vocês vão aprender o que é isso, são regulares. Tá? O ritmo está regular. E uma outra coisa, então, que agora é importante é a gente avaliar o eixo cardíaco. Vocês vão aprender também como calcular minuciosamente o eixo cardíaco. De uma maneira geral, a gente vai olhar D1 e AVF aqui. E a gente vai ver se esse QRS está positivo. Se esse QRS estiver positivo, eu tenho que o eixo está normal. E normalmente ele vai estar positivo em D2 também. Tá? Ok, o eixo está normal. A outra coisa que a gente vai olhar agora no eletrocardiograma é a presença da onda P. E normalmente a gente vai olhar na D2 longo. Então aqui ó, a gente tem onda P, onda P, onda P. É essa onda aqui pequenininha que eu estou marcando para vocês. Vou marcar todas elas. Certo? Então o que a gente vê é que sempre tem uma onda P precedendo aí um QRS. A onda P, ela sinaliza a atividade elétrica e que leva à contração atrial. E o QRS, ele sinaliza o potencial elétrico gerado aí pela contração ventricular. Então, sempre tendo um P antes de um QRS, quer dizer que eu estou tendo sincronismo, um ritmo sinusal, com contração atrial seguida da contração ventricular, né? E aí existem outros parâmetros que a gente pode estar avaliando aí no eletrocardiograma, como a distância, PR, avaliar o QRS, avaliar o segmento ST e avaliar aí a onda T. A onda T, ela é esse onda que vem logo depois do QRS. Tá? Normalmente ela é positiva se o QRS for positivo e ela é negativa se o QRS for negativo. E aí a gente avalia o que a gente chama também aqui de segmento QT, ST e o intervalo QT. Né? Então tudo isso vocês vão ver em eletrofisiologia cardíaca. Acreditem em mim, tudo isso é muito importante porque a gente usa muito isso na prática clínica, em diagnósticos de arritmias, em diagnóstico de isquemias cardíacas e em diagnósticos de hipertrofias, de insuficiência cardíaca. Então é muito importante. Parece uma coisa que não tem utilidade, mas vocês vão ver que tem muita utilidade. Tá?
Bom, mas de uma maneira geral, esse eletrocardiograma aqui está normal. E aí, diante desse quadro clínico em que o paciente refere prática de atividade física já de uma certa intensidade, sem queixas, com uma boa tolerância, não tem nenhum sintoma cardiovascular, nega antecedentes familiares e ele tem um eletrocardiograma normal, a hipótese aí é um sopro cardíaco inocente mesmo, né? Eu escutei o sopro, mas ele não tem nenhum indício de doença cardiovascular. E aí é lógico que para indivíduos que são atletas, a gente tem que fazer uma avaliação um pouco mais acurada, né? Então, aqui no caso foi pedido um ecocardiograma, que aí é um ultrassom, né, para a gente avaliar a parede cardíaca, a movimentação da musculatura cardíaca, a movimentação das válvulas cardíacas e o teste ergométrico, que é aquele teste em que a gente coloca o indivíduo na esteira e conforme o esforço físico vai aumentando, a gente vai monitorando a atividade elétrica cardíaca através de eletrocardiograma e a gente vai monitorando pressão arterial e vai monitorando presença de sintomas. Então, é um teste que ajuda muito na avaliação de aptidão física, né? Muito bem. Como proposta de atividade para vocês, ficarão aqui, primeira questão, quais condições promovem a alteração de um fluxo laminar para um fluxo turbilionar? Qual a repercussão clínica de um fluxo turbilionar, ou seja, o que um fluxo turbilionar irá causar do ponto de vista aqui na ausculta cardíaca? Como é que vai ser a representação dele, né? Muito bem. Vamos relembrar então um pouquinho anatomia e fisiologia. Relembrar provavelmente vai ser lembrar aqui. Vocês ainda terão as aulas, né, de anatomia e de fisiologia. Mas vamos lá. Essa é então, o aspecto anatômico externo do coração. E aí a gente teria num corte, a gente consegue ver aqui válvula aórtica, válvula pulmonar e aqui as válvulas atrioventriculares, tá? São a tricúspide e a mitral. Então, válvula pulmonar, válvula aorta e válvula tricúspide e mitral. E aí a dinâmica, né? Como que ocorre? Então, normalmente, a gente tem pela veia cava inferior e pela veia cava superior chegada de sangue no átrio direito. Do átrio direito, esse sangue vai para o ventrículo direito e do ventrículo direito ele vai para a artéria pulmonar e vai, então, para os pulmões para ser oxigenado. Então, aqui a gente está no átrio direito recebendo aquele sangue que já circulou por todo o corpo, forneceu oxigênio e volta rico em gás carbônico. E aí ele vai ser mandado para o pulmão. Depois que o sangue é oxigenado no pulmão, ele vai voltar aqui pelas veias pulmonares e vai entrar no átrio esquerdo. Vamos mudar a cor aqui para ficar mais fácil. No átrio esquerdo. Do átrio esquerdo ele vai para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo ele vem aqui para a aorta e vai ser distribuído então pelos tecidos. A posição do coração, ela pode ser modificada aí de acordo com biotipos, isso vocês vão aprender mais para frente. Existem biotipos que a gente chama de brevilíneo, normolíneo e longilíneo. E esses biotipos interferem um pouquinho na posição anatômica do coração. Isso é uma variação fisiológica, anatômica, né? A respiração, então, é lembrar que o nosso tórax está em constante movimento de inspiração e expiração. E essa movimentação também faz com que o coração ele tenha uma certa movimentação dentro da caixa torácica. E a posição que você está. Então, o seu coração, se você estiver sentado ou deitado, ele vai ter uma variação, né, da posição anatômica
dependendo aí do jeito que você está. Bem, o coração, pessoal, vocês podem entendê-lo como se fosse uma casa, né? Isso é muito interessante, né? Essa comparação foi feita por um cardiologista uma vez. Na casa a gente tem as paredes, a gente tem o encanamento para vir água e a gente tem a rede elétrica para ter energia na casa. Então é mais ou menos o coração funciona da mesma maneira. A parede do coração é o músculo cardíaco. O encanamento são as artérias coronárias, que vão levar a irrigação sanguínea para essas paredes. E o sistema elétrico vai ser, né, o que vai permitir, né, a contratilidade cardíaca. Então aqui a gente tem o nó sinusal, que vai comandar o ritmo cardíaco. Ele vai transmitir o impulso elétrico por todo o átrio direito e esquerdo e vai transmitir aqui também para o nó atrioventricular. O nó atrioventricular ele tem um certo atraso, então isso permite que os átrios contraiam e quando eles terminaram a contração, a despolarização vai seguir do nó atrioventricular para o feixe de His e para as fibras de Purkinje, permitindo então a despolarização e a contração ventricular, de forma que os átrios contraem e quando eles estão relaxando o ventrículo contrai. E essa sincronicidade ela é muito importante, né, para que o coração consiga efetivamente bombear o sangue de uma maneira eficaz. As propriedades fundamentais do coração, né, desse sistema elétrico que é muito importante. Uma delas aqui é o cronotropismo, ou seja, automaticidade. O nó sinusal ele é independente. Ele consegue controlar a frequência cardíaca independente do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, o papel dele é como um moderador, né? Ele consegue influenciar a frequência cardíaca através do nó sinusal, mas quem comanda é o nó sinusal, tá? Para vocês imaginarem isso, quando você faz um transplante cardíaco, por exemplo, a pessoa que recebe aquele coração transplantado, ele não terá comunicação com o sistema nervoso central mais, porque ele foi denervado para ser retirado da pessoa e ser transplantado. Mas ele mantém, né, toda a contratilidade dele, né, frequência. Ou seja, por que ele consegue manter isso? Porque ele tem o nó sinusal. Excitabilidade é a capacidade de iniciar o potencial de ação, né? Então, essa é a grande característica desse sistema aí, nó sinusal, nó atrioventricular, feixe de His e fibras de Purkinje. A condutibilidade, que é a propriedade desse estímulo ser passado, né, em todas as fibras. E o inotropismo ou contratilidade, que o grande objetivo de ocorrer o estímulo elétrico é levar à contração cardíaca. Então, essas são as 4 propriedades fundamentais do coração. Lembrar que o coração ele funciona como uma bomba, né? Ele vai bombear sangue por todo o organismo. Então, é um trabalho mecânico, né? Então, ele utiliza sangue e pressão. Ele trabalha através de pressão. Bom, e aí a gente fala um pouquinho sobre o ciclo cardíaco, que é um conjunto de eventos entre o início de um batimento e o início do próximo. E ele se inicia pela geração espontânea do potencial de ação no nódulo sinusal. Muito bem. Aqui, pessoal, quando a gente fala em contração, né, a contração a gente vai usar um termo chamado sístole. Então, quando eu digo que está ocorrendo a sístole, eu quero dizer que está tendo contração do músculo cardíaco. E de uma maneira geral, quando a gente está falando em sístole, tá? Se eu não especificar, em geral, quando eu falo sístole, eu estou imaginando sístole, contração do ventrículo esquerdo, que a gente sabe que ocorre contração atrial e a contração ventricular. Mas do ponto de vista prático, quando a gente está pensando em sístole e diástole,
a gente está só visualizando ventrículos, ok? Então guardem isso para que vocês consigam entender a sequência. E o relaxamento, que é a diástole, né? Que quando a gente fala de uma maneira geral que o coração está em diástole, a gente está imaginando o ventrículo esquerdo, os ventrículos direito e esquerdo, tá? Bem, na contração, na sístole, ela vai se começar justamente quando fecham as válvulas atrioventriculares. O fechamento das válvulas vai gerar um som que a gente chama de B1. Então, se você tiver com o estetoscópio lá no tórax do paciente, você escuta um barulho. Tum! É o fechamento dessas válvulas atrioventriculares, né? E delimita o início da contração cardíaca. E o final será o fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, é o B2. Então, a hora que elas fecham, vai ter um barulho, tá, que você ausculta pelo estetoscópio. Isso delimita que a sístole terminou. A diástole vai ser o período entre o fechamento dessas válvulas até o fechamento das válvulas atrioventriculares. Então, é o período entre o fechamento de uma e o fechamento de outra. E aí, de uma maneira geral, a gente caracteriza aqui a sístole ventricular e a diástole ventricular. Então, o primeiro som, que é B1, bulha 1 ou S1, e vai iniciar então a sístole, então é o TUM, é o fechamento das válvulas atrioventriculares, e depois o fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. Tá! É a segunda bulha, B2 ou S2. E aí tem o período então de diástole ventricular até o próximo TUM. A sístole, ela pode ser subdividida, né? São tempos aí que ocorrem em milissegundos, né? Mas então a gente tem durante a sístole um período de contração isovolumétrica, ou seja, o ventrículo ele vai se contrair sem alteração do volume, mas as válvulas já estão todas fechadas. Tem o período de ejeção ventricular, em que você tem um aumento da pressão, você vai ter a ejeção rápida, 70% do volume cardíaco, né, ocorre nessa ejeção rápida e depois a ejeção lenta. E a pressão intra-aórtica e intrapulmonar ficarão elevadas, né, forçando o fechamento aí das válvulas e levando à diástole, que aí é um período de relaxamento isovolumétrico no início, sem alteração do volume, e em que todas as válvulas estão fechadas. Depois tem um período de enchimento rápido a partir da abertura da válvula atrioventricular, o período de enchimento lento e o último período, que é o período de contração atrial, que responde por cerca de 20% do volume total que chega no ventrículo. Aqui a gente consegue ver, então, uma integração entre o que está acontecendo do ponto de vista elétrico, do ponto de vista de ausculta cardíaca, você lá com seu estetoscópio, e do ponto de vista de pressão dentro das câmaras cardíacas. Então vejam só, pessoal, aqui a gente tem o eletrocardiograma ocorrendo durante esse período aí. Então a gente tem aqui a onda P, a gente tem aqui o complexo Q, R, S, e aqui a gente tem a onda T. Então a gente tem a onda P, é o período de contração atrial, essa despolarização vai levar a contração atrial, e o QRS vai ser a contração ventricular. E a onda T é o período de repolarização do ventrículo para a próxima sístole. Então, quando ocorre a sístole no ventrículo, ou seja, logo junto com o QRS, a gente vai ter aqui a primeira bulha, o TUM. E depois, quando esse ventrículo está se repolarizando e ele começa a relaxar, vai entrar na diástole e a gente tem o TA. Então, o TUM e o TA.
certo? Então, a gente tem essa correlação dos sons que a gente ausculta junto com o eletrocardiograma. E a gente tem aqui o volume da câmara cardíaca. Então, a gente tem o volume ventricular. O que ocorre? Ele está aumentando aqui na diástole, e aí na sístole ele reduz, porque ele é totalmente ejetado. E quando ele entra em diástole de novo, ele vai enchendo, e aqui no finalzinho ele dá uma enchidinha a mais, que corresponde à sístole atrial, né, ao período final de enchimento. Aí ele volta novamente a fazer a sístole e ele se esvazia. Então, essa é a variação que a gente tem do volume ventricular. E aí aqui a gente tem as pressões em milímetro de mercúrio nas várias câmaras, né? Então, a gente tem aqui a pressão atrial e a pressão ventricular e a pressão aórtica. Então, tá aqui, ó, pressão atrial e ventricular, pressão aórtica. Então, a pressão aórtica, ela na verdade varia muito pouco, né? Então, se a gente imaginar que o indivíduo tem uma pressão de 12/8, logo no finalzinho da diástole ele está em 80. E aí na sístole, devido ao aumento da pressão e a ejeção de volume, ele sobe para 120. A válvula aórtica fecha e aí ela vai tendo um descenso. E isso vai se mantendo. Então, a pressão, ela tem a pressão arterial sistólica e diastólica por conta desse motivo. A sistólica, ela está representando aquela pressão máxima que vai ocorrer durante a sístole, e a diastólica é aquela pressão mínima que eu vou observar durante o período da diástole. E aí a gente tem aqui, né, dentro do átrio, as pressões normalmente não são muito elevadas, a gente tem um pouquinho de aumento da pressão durante a sístole atrial e depois ela diminui. E aí assim por diante, né? Então a variação ela é muito pequena, né? Agora, quando a gente vai olhar o ventrículo, quando as válvulas atrioventriculares estão abertas, ele tem uma pressão semelhante do átrio, porque eles estão se comunicando. A partir do momento que as válvulas atrioventriculares fecham e o ventrículo entra em sístole, essa pressão ela sobe muito, a ponto de ultrapassar a pressão diastólica, abrir a válvula aórtica, causar ejeção de volume, e depois ela diminui, permitindo o fechamento de válvula aórtica e pulmonar, e aí voltando aos níveis baixos quando a válvula atrioventricular, as válvulas atrioventriculares abrem, e ele vai se igualar de novo ao átrio. Então, esse aqui é como se fosse um resumo de tudo que a gente está vendo no coração, do ponto de vista clínico, eletrocardiográfico e de contração muscular. Então, aqui, pessoal, a gente tem essa representação que eu falei para vocês anteriormente, no caso clínico, onde a gente tem lá a representação da onda P, o complexo, que é RS, o segmento ST, que é essa região aqui, a onda T, e aí a gente tem outros parâmetros que a gente pode avaliar, o comprimento PR, o comprimento do QRS e o segmento QT, também a gente pode avaliar, que seria desde a onda Q até o final da onda T, né? Seria esse comprimento aqui. Muito bem. Na clínica, quando a gente está avaliando o paciente e a gente está lá com o nosso estetoscópio, existem focos que a gente chama focos de ausculta. E aí a gente tem, por exemplo, o foco aórtico, que é esse foco aqui. Então, por que a gente chama ele de foco aórtico? Nessa região do tórax, quando eu colocar o meu estetoscópio, que é basicamente no segundo espaço intercostal direito, na borda do externo, é um foco onde eu consigo ouvir com mais intensidade, né, os sons oriundos da válvula aórtica. Tá? Então, por isso que a gente chama ele de foco aórtico. Quando eu quero prestar mais atenção nos sons que vêm pelo fechamento da válvula aórtica, ela causa vibrações e vai causar o som, eu consigo escutar lá. No segundo espaço intercostal esquerdo, na borda do externo também, a gente tem o foco chamado foco pulmonar. Ele é chamado foco pulmonar porque ali é um ponto onde eu coloco o meu estetoscópio e eu vou ouvir com melhor
com maior intensidade o som gerado pelo fechamento da válvula pulmonar. Por isso que ele é chamado foco pulmonar. Existe o foco aórtico acessório, que fica aqui mais ou menos entre o terceiro e o quarto espaço intercostal esquerdo. E ele é chamado foco aórtico acessório porque eu vou estar posicionando o meu estetoscópio numa posição em que fica oposta, né, à válvula aórtica, e você está mais próximo ali à raiz dela, né? E aí você consegue também ouvir os sons do fechamento dessa válvula. Então, como você vai ouvir ali com maior intensidade, ele é chamado foco aórtico acessório, porque ele vai te ajudar a complementar a sua ausculta. Quando você desce mais para o espaço intercostal esquerdo, né, em torno do quinto, você vai estar num foco chamado foco tricúspide. Isso quer dizer o quê? Se você colocar o seu estetoscópio ali, você vai ouvir com mais intensidade os sons oriundos do fechamento da válvula tricúspide. E a gente tem o foco mitral, que vai ficar mais ou menos entre o quinto e o sexto espaço intercostal, que é onde eu vou ouvir, se eu colocar meu estetoscópio ali, eu vou ouvir com mais intensidade os sons oriundos da válvula mitral. Tá? Então tá aqui, aqui os focos para vocês ilustrados. Tá? Vamos em frente. Aqui, para quem não conhece, o estetoscópio, né? Então a gente tem aqui a campânula, né, e o diafragma, que são as estruturas que a gente posiciona no tórax do paciente para poder ouvir o som cardíaco. A gente tem uma estrutura aí de tubo de borracha que vai comunicar esse receptor, né, para uma armação metálica. E essa armação metálica ela se termina nas olivas auriculares, que são essas estruturas de borracha, para que você encaixe e vede bem no seu ouvido, para você ouvir os sons cardíacos aqui no caso. Então, no ciclo cardíaco, como eu disse para vocês, a gente tem duas bulhas, o tum e o tá. Então, o coração sempre vai bater desse jeito, tum, tá, tum, tá, tum, tá. E assim sucessivamente. Então, é assim que a gente representa esses sons. Tá? Então, o tum é o som que representa o fechamento das válvulas atrioventriculares, tricúspide e mitral, e o tá é o som que representa o fechamento das válvulas pulmonar e aórtica. E entre um tum e o tá é uma sístole ventricular, e entre o tá e o tum é a diástole ventricular. Bem, falando um pouquinho sobre o fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo, ele é laminar, ou seja, é aquele fluxo sanguíneo que quando o sangue está percorrendo o vaso, nós vamos ter o seguinte: as células maiores elas tendem a se concentrar no meio do vaso, então os glóbulos brancos costumam ficar mais para o meio, os glóbulos vermelhos eles ficam um pouquinho mais na periferia, e as plaquetas aqui, por exemplo, elas vão estar bem próximas à parede do vaso. Então, esse fluxo laminar, ele ocorre pelo seguinte: essas células se distribuem em relação ao tamanho. E aí você vai ter as maiores no centro, as médias entre o centro e a periferia e as menores na periferia. Esse é o normal do fluxo sanguíneo. Vai ter uma velocidade constante ao longo do vaso, né? E é o que eu disse para vocês, o sangue vai fluindo em camada. Agora, quando eu tenho fluxo sanguíneo turbilionar, é quando o sangue ele vai fluir em diversas direções aí no interior do vaso. Tá? Então, em vez de ele ir de uma maneira reta, ele pode fazer uma trajetória curva, ou ele pode bater e voltar, né? E aí isso geraria um fluxo turbilionar, né? O que poderia causar um fluxo turbilionar? Então, a gente pode pensar em algumas coisas, como uma mácula dentro do vaso, isso geraria uma alteração desse fluxo sanguíneo, ou uma dilatação do vaso, que a gente chama de aneurisma.
seriam aí situações que a gente poderia ter fluxo turbilionar. Lá no coração, o que poderia causar fluxos turbilionares? Alterações, por exemplo, das válvulas atrioventriculares ou das válvulas pulmonar e aórtica. Bem, sopro cardíaco, então, ele é um conjunto de vibração de maior duração do que as bulhas, do tum e o tá. E eles vão se originar dentro do próprio coração ou nos seus grandes vasos. E eles vão ocorrer devido ao turbilhonamento do fluxo sanguíneo. Então, quando eu ausculto um sopro cardíaco, é porque está acontecendo algum tipo de turbilhonamento naquela estrutura. Os sopros podem surgir por alterações do próprio sangue, da parede do vaso ou dos aparelhos valvares. Uma outra situação em que a gente pode ter sopro é a alteração da viscosidade do sangue, que eu não comentei com vocês. Então, por exemplo, anemias, o sangue ele perde viscosidade e isso pode acabar gerando sopros. Então, esse é um outro fator, além daqueles que a gente já tinha comentado. Mecanismo de formação do sopro. Ele ocorre porque o fluxo de sangue ele vai ocorrer através de uma obstrução parcial, como a gente mencionou, uma placa de ateroma, ou de repente um defeito nas válvulas cardíacas. Pode ser, por exemplo, uma estenose, que nada mais é do que um estreitamento. Isso vai gerar, né, uma obstrução e levar um turbilhonamento do fluxo. Aumento da velocidade do sangue através de estruturas normais. Então, quando você causa obstrução, você faz ocorrer um aumento da velocidade. E também quando você tiver câmaras dilatadas. Quando a gente comentou, por exemplo, aneurismas, né, que você tem dilatação de vaso, ou da própria câmara cardíaca, né? Fluxo regurgitante através da válvula incompetente. Então, a gente também tem o que a gente chama de insuficiências valvares, que é quando a válvula não consegue fechar direito e o sangue ele regurgita, ele reflui. Isso acaba gerando um sopro por conta de um turbilhonamento. O sopro, pessoal, a gente vai dividir eles em sopros sistólicos e diastólicos, ou seja, do ponto de vista de contração, relaxamento ventricular. O sopro sistólico, então, ele vai ter que estar entre o tum e o tá, que a gente aprendeu que entre o tum e o tá é o período sístole. Então, se a gente tem tum, tá, se eu tiver um sopro sistólico, ele seria alguma coisa do tipo tum, está, tum, está, tum, está. O sopro diastólico é aquele que vai ocorrer no relaxamento ventricular, ou seja, logo depois do tá e antes do tum. Então, o sopro diastólico deveria ser alguma coisa do tipo stum tá, stum tá, stum tá. Então, percebam que entre o tum e o tá não há o sopro, né? Ele está imediatamente antes do tum, nesse caso. Então, representando aí um sopro diastólico. E o que a gente tem como causas de sopros? A gente tem lesões de válvulas cardíacas, como as estenoses e as insuficiências, como a gente citou. Para estudar em casa, deixei para vocês alguns links que vocês encontrarão no YouTube. Então, para revisarem o ciclo cardíaco, esse link está muito bom. E também para revisarem o diagrama de Vickers, que a gente discutiu durante a aula. Esse link também está muito bom. Em relação ao eletrocardiograma, vocês ainda terão aulas, mas eu separei aqui para vocês 3 links que estão muito bons e vão ajudar vocês a entender um pouquinho melhor, né, a interpretação desse exame. E é isso, pessoal. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem estar postando no portal e deixando seus comentários.